Assinei meu nome naquele papel com a mão tremendo tanto que as letras saíram tortas. A caneta azul deixou um borrão na última letra porque uma lágrima caiu bem ali, no espaço onde minha vida com Lucas oficialmente terminava. Ele nem olhou para mim. Ficou de costas, olhando pela janela do apartamento que compramos juntos, as mãos nos bolsos da calça social cinza que eu mesma tinha passado na semana anterior. Lembro do cheiro de sabão em pó misturado com o perfume dele, aquele amadeirado que eu adorava. Agora me deixava enjoada. Dentro da minha bolsa, dobrada em 4 partes desiguais porque minhas mãos tremiam demais quando tentei esconder, estava o teste de gravidez. 2 linhas rosa-choque gritando uma verdade que eu não teria coragem de contar. Não depois do que ele tinha dito 3 dias antes, quando encontrei a caixa de veludo vazia no lixo do banheiro. Aquele anel era para Camila. Sempre foi para Camila. Você foi um erro que durou tempo demais, Mariana. Camila, a socia dele. A mulher que aparecia em todas as fotos corporativas ao lado dele, sorriso perfeito, cabelo loiro impecável, vestidos que custavam mais que meu salário de professora. Eu, com meu cabelo castanho sempre preso num coque apressado, minhas roupas de loja de departamento, meus sonhos pequenos de ter um jardim e 2 crianças correndo no quintal. O advogado dele, um homem de terno preto e gravata vermelha, estendeu a mão para pegar os papéis. Seus dedos roçaram nos meus e senti o frio do anel de ouro que ele usava. Frio como o olhar de Lucas quando finalmente se virou. Pronto? Ele perguntou, como se estivesse perguntando se eu tinha terminado de lavar a louça. Apertei a alça da bolsa. O teste estava ali, tão perto. Bastava tirar, mostrar, dizer. Mas as palavras que ele tinha dito na semana anterior ainda queimavam. Não quero filhos agora, Mariana. Talvez nunca. Minha carreira está decolando. Camila e eu estamos fechando o maior contrato da empresa. Não tenho tempo para fraldas e choro de bebê. Levante-ai. Minhas pernas pareciam de papelão molado. Caminhei até a porta sem olhar para trás. No corredor, com a porta fechada às minhas costas, apoiei a testa na parede fria e deixei sair o soluço que estava preso desde que acordei. Peguei o teste de dentro da bolsa. Olhei mais uma vez para aquelas 2 linhas. 7 semanas. Nosso bebê tinha 7 semanas e o pai não ia saber. Não podia saber. Não depois de ter me trocado por uma vida que não incluía nem eu nem essa criança. Rasguei o teste. 1 vez. 2. 3. Até virar confete rosa e branco nas minhas mãos. Joguei no lixo do corredor e saí daquele prédio como se estivesse fugindo de um incêndio. Na calçada da Rua Augusta, no coração de São Paulo, o sol de março batia forte demais. Pessoas passavam apressadas, ninguém notava a mulher de vestido azul claro parada no meio do caminho, abraçando a própria barriga ainda lisa, chorando em silêncio. Liguei para minha mãe do orelhão da esquina. Meu celular tinha ficado sem bateria e eu não conseguia voltar naquele apartamento nem para buscar um carregador. Mãe, minha avó saiu quebrada, preciso ir para Campinas. Hoje. Agora. Ela não perguntou nada. Só disse, te espero na rodoviária em 2 horas. Comprei uma passagem de ônibus com o dinheiro que tinha guardado para comprar tinta pro quarto que ia virar nursery. Sentei no fundo, perto da janela, e vi São Paulo ficar cada vez menor. A cidade onde tinha construído minha vida com Lucas, onde tinha dado aulas por 4 anos na escola municipal da Vila Mariana, onde tinha aprendido a fazer aquele molho de tomate que ele adorava, onde tinha acreditado que seríamos para sempre. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado que cheirava a bolo de fubá e sabonete de ervas. Não fez perguntas. Só me levou pro quarto que tinha sido meu na adolescência, com as paredes ainda pintadas de lilás e o pôster desbotado da banda que eu amava aos 15 anos. Naquela noite, deitada na cama de solteiro, com a mão na barriga, tomei uma decisão. Esse bebê seria só meu. Meu segredo. Minha força. Lucas tinha escolhido uma vida sem nós. Eu escolheria uma vida só nossa. 6 anos depois. O despertador tocou às 5h45, como sempre. Desliguei antes que acordasse Helena. Minha filha de 5 anos dormia com o cabelo castanho espalhado no travesseiro, abraçando o ursinho que minha mãe tinha feito de crochê. Ela tinha os olhos dele, cor de mel, mas o resto era todo meu. O nariz pequeno, as sardas nas bochechas, o jeito teimoso de franzir a testa quando estava concentrada. Me vesti no escuro. Calça jeans, camiseta branca, tênis confortável. Prendi o cabelo no mesmo coque de sempre. No espelho do banheiro, vi uma mulher diferente daquela que tinha assinado os papéis do divórcio.
Mes magras. Olheiras profundas. Mãos calejadas de tanto trabalho. Mas os olhos tinham uma luz nova. A luz de quem tinha sobrevivido. Trabalhava em 2 lugares. De manhã, das 7 às 13, na escola estadual do bairro Santa Cândida. À tarde, das 15 às 21, num cursinho preparatório. Aos sábados, dava aulas particulares. Domingos eram sagrados para Helena. Minha mãe cuidava dela enquanto eu trabalhava. 72 anos, mas tinha mais energia que eu. Buscava na escola, dava almoço, ajudava com o dever de casa, contava histórias. Eu chegava em casa às 9h30 da noite, morta de cansada, mas sempre a tempo de dar um beijo de boa noite na minha filha. Pagávamos aluguel de um apartamento pequeno. 2 quartos, sala e cozinha. R$ 580 por mês que pesavam no orçamento. Helena dividia o quarto com a avó. Eu dormia no sofá-cama da sala. Não era o que eu tinha sonhado, mas era nosso. Naquela manhã de setembro, cheguei na escola e encontrei um bilhete na minha mesa. A diretora queria me ver. Urgent. Dona Célia tinha 60 anos e um jeito sério que assustava os alunos, mas eu sabia que por trás daquela carranca havia um coração enorme. Ela me recebeu na sala dela com um sorriso estranho. Meio nervoso, meio animado. Mariana, senta aqui, ela apontou para a cadeira de plástico azul em frente à mesa cheia de papéis. Sentei com o coração apertado. Será que ia perder o emprego? Será que tinha feito algo errado? Recebi uma ligação ontem, ela começou, mexendo nos óculos de grau grosso, do escritório do Instituto Educação Transformadora. Sabe o que é? Balancei a cabeça. Nunca tinha ouvido falar. É uma ONG que trabalha com formação de professores em escolas públicas. Eles estão fazendo uma seleção nacional para um programa de capacitação. Alguém indicou você? Meu coração disparou. Indicou. Quem? Não sei. A moça não quis dizer, mas falou que acompanha seu trabalho há algum tempo. Disse que você faz milagres com turmas que outros professores desistiram. Senti o rosto esquentar. Eu só fazia meu trabalho. Tentava ver cada aluno como eu gostaria que vissem a Helena. Com paciência. Com esperança. O programa dura 6 meses, Dona Célia continuou. Inclui bolsa de estudos, material didático e, no final, possibilidade de contratação como formadora. O salário é 3 vezes o que você ganha aqui. 3 vezes. Consegui fazer as contas rapidamente na minha cabeça. Seria suficiente para alugar um lugar melhor. Para que Helena tivesse um quarto só dela. Para comprar aqueles livros infantis que ela admirava na vitrine da livraria toda vez que passávamos. Mas tem um detalhe, a diretora fez uma pausa. A primeira fase de seleção é em São Paulo. Amanhã. São Paulo. A cidade que eu tinha deixado para trás. A cidade onde Lucas estava. Onde ele tinha construído sua vida perfeita com Camila, provavelmente. Onde cada esquina guardava uma memória que eu tinha tentado enterrar. Não posso, as palavras saíram antes que eu pensasse. Não posso ir para São Paulo. Dona Célia me olhou por cima dos óculos. Por que não? Como explicar? Como dizer que tinha medo de encontrar o pai da minha filha e ele descobrir o segredo que eu tinha guardado por 6 anos? Como admitir que tinha construído uma vida inteira baseada em nunca mais pisar naquela cidade? Tenho Helena. Não posso deixar ela. Sua mãe pode cuidar dela um dia, não pode? É só para a entrevista. Se passar, as aulas são online. Ela tinha razão. Mas não era sobre isso. Pensa com carinho, Mariana, Dona Célia se levantou, sinalizando que a conversa tinha acabado. Essa pode ser a chance que você estava esperando. E sabe o que mais a moça disse? Que você merece. Que depois de tudo que passou, você merece algo bom. Depois de tudo que passei. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro. À noite, depois que Helena dormiu, sentei na mesa da cozinha com minha mãe. Contei sobre a ligação. Sobre São Paulo. Sobre o medo. Ela segurou minha mão. Suas mãos eram pequenas e cheias de manchas de idade, mas ainda firmes. Filha, ela disse com aquela voz macia que sempre me acalmava, você não pode fugir para sempre. E não é sobre ele. É sobre você. Sobre Helena. Sobre a vida que vocês merecem ter. E se eu encontrar com ele? E se encontrar? O que ele pode fazer? Helena é sua filha. Você criou ela sozinha.
Você é a mãe e o pai dela. Ele perdeu esse direito quando escolheu outra vida. Ela tinha razão. Mas o medo era maior que a razão. Fiquei acordada até tarde, olhando pro teto da sala, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Às 2 da manhã, levantei e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Lá no fundo, embaixo da certidão de nascimento de Helena, dos meus diplomas, das contas pagas, estava uma foto. Eu e Lucas no nosso casamento civil. Ele de terno azul marinho, eu de vestido branco simples. Estávamos na frente do cartório da Sé, sorrindo. Eu segurava um buquê pequeno de margaridas. Ele tinha o braço em volta da minha cintura. Olhei para aquela foto e não senti mais nada. Nem raiva. Nem saudade. Nem mágoa. Só vi duas pessoas que não existiam mais. Rasguei a photo. Devagar. Como tinha rasgado o teste de gravidez 6 anos antes. E joguei os pedaços no lixo. Confirmo presença na entrevista, disse, e minha voz saiu firme pela primeira vez em muito tempo. Aguardando sua confirmação para continuar com o bloco 2. Bloco 2, aproximadamente 2.000 palavras. A viagem de ônibus até São Paulo durou 1 hora e 40 minutos, mas pareceu durar uma vida inteira. Cada quilômetro me aproximava de um passado que eu tinha jurado nunca mais revisitar. Olhava pela janela e via as paisagens mudarem, o verde de Campinas dando lugar ao cinza do concreto paulistano, e meu estômago revirava. Tinha deixado Helena dormindo, com um beijo demorado na testa. Ela tinha murmurado algo no sono, algo sobre borboletas e sorvete, e eu tinha sentido vontade de desistir de tudo e ficar ali, protegida naquela vida pequena mas segura que tinha construído. Mas a voz da minha mãe ecoava. Você merece, filha. Helena Maurice. O endereço da entrevista era na Avenida Paulista, num daqueles prédios espelhados que refletem o céu e fazem você se sentir minúscula. Cheguei com 40 minutos de antecedência. Sentei num café na esquina e pedi um copo d'água. Minhas mãos suavam tanto que precisei secar na calça jeans 3 vezes. Olhei ao redor, paranoica. E se Lucas passasse por ali? E se eu encontrasse de mãos dadas com Camila, talvez com filhos deles correndo na frente? Meu coração acelerou só de pensar. Mas São Paulo tinha 12 milhões de habitantes. As chances eram mínimas. Respirei fundo e entrei no prédio. O Instituto Educação Transformadora ocupava o 12º andar. As paredes eram brancas, decoradas com fotos de crianças sorrindo, professores em salas de aula, frases inspiradoras sobre educação. Uma recepcionista jovem, de cabelo curto e brincos grandes, me recebeu com um sorriso. Mariana Souza. Sim. Pode assinar aqui e sentar. Doutora Beatriz já te chama. Sentei numa poltrona confortável e peguei uma revista sobre educação da mesinha de centro. Não consegui ler uma linha. Só olhava pro relógio. 9h42. 9h46. 9h51. Mariana. Levantei tão rápido que a revista caiu no chão. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, óculos de armação vermelha e sorriso caloroso, me esperava na porta de uma sala. Sou Beatriz Campos, diretora pedagógica do Instituto. Vem, entra. A sala tinha uma mesa redonda de madeira clara, cadeiras estofadas, uma janela enorme com vista para a avenida. Beatriz me ofereceu café. Aceitei mais para ter algo para fazer com as mãos do que por vontade de beber. Ela sentou na minha frente com uma pasta azul marinho. Antes de começarmos, quero que saiba que seu nome chegou até nós de uma forma muito especial. Ela abriu a pasta e tirou algumas folhas. Alguém que te acompanha há algum tempo nos enviou relatórios sobre seu trabalho. Depoimentos de alunos. Números de aprovação. Projetos que você desenvolveu com recurso zero. É impressionante, Mariana. Senti o rosto esquentar. Eu só faço meu trabalho. Não. Você faz muito mais que isso. Ela me passou uma folha. Olha isso aqui. Turma do 9º ano da Escola Estadual Santa Cândida. Índice de reprovação de 68% em matemática. Você assumiu essa turma em março. Em novembro, índice de aprovação de 73%. Como conseguiu? Como explicar? Como dizer que eu via cada um daqueles alunos como poderia ser a Helena daqui a alguns anos? Que eu sabia o que era ter alguém desistindo de você, e que tinha decidido que nunca seria essa pessoa para ninguém. Aprendi os nomes de todos no primeiro dia, comecei devagar, conversei com cada um individualmente.
Descobri que a maioria trabalhava, que muitos ajudavam em casa, cuidavam de irmãos menores. Percebi que não era falta de capacidade, era falta de tempo, de energia, de alguém que acreditasse. E o que você fez? Reorganizei as aulas. Criei grupos de estudo aos sábados na casa de quem podia receber. Gravei vídeos curtos explicando os conteúdos e mandava por WhatsApp. Trouxe lanche de casa para dividir com quem estava com fome. Porque como você vai aprender equação do segundo grau se seu estômago está roncando? Beatriz Sorio. Um sorriso genuíno, que chegou aos olhos. É exatamente por isso que você está aqui. Você entende que educação não acontece no vácuo. Acontece na vida real, com gente real, com problemas reais. Conversamos por quase 2 horas. Ela fez perguntas sobre metodologia, sobre inclusão, sobre como eu lidaria com resistência de outros professores, sobre meus sonhos para a educação brasileira. E pela primeira vez em 6 anos, falei sobre sonhos sem sentir que estava sendo ridícula. No final, ela fechou a pasta e me olhou nos olhos. Quero te fazer uma proposta. Não é só sobre o programa de formação. Estamos abrindo um núcleo do Instituto em Campinas. Precisamos de uma coordenadora pedagógica. Alguém que conheça a realidade das escolas públicas de lá, que tenha credibilidade com os professores, que entenda as dificuldades. Meu coração parou. O salário é 4 vezes o que você ganha agora. Carga horária de 40 horas semanais, mas com flexibilidade. Plano de saúde. Vale alimentação. E investimento em formação continuada. 4 vezes. Eu conseguia fazer as contas. Seria suficiente para mudar de apartamento, para colocar Helena numa escola particular, para dar a ela tudo que eu nunca tive. Mas primeiro preciso que você passe pelo programa de 6 meses, ela continuou. É requisito. E algumas aulas presenciais vão ser aqui em São Paulo. 1 vez por mês. Consegue vir? São Paulo. 1 vez por mês. Olhei pela janela. A Avenida Paulista fervilhava lá embaixo. Carros, ônibus, pessoas. Movimento constante. Vida acontecendo. Consigo, eu disse, e dessa vez não havia dúvida na minha voz. Beatriz estendeu a mão. Bem-vinda ao time, Mariana. Saí daquele prédio caminhando nas nuvens. Liguei para minha mãe do celular, ali mesmo na calçada, com gente esbarrando em mim. Mãe, eu consegui. Consegue. Ouvi ela chorando do outro lado da linha. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Sabia, filha. Eu sabia que você conseguiria. Estava tão eufórica que nem pensei direito. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para a rodoviária. Queria sentir aquela cidade de novo. Queria provar para mim mesma que São Paulo não tinha mais poder sobre mim. Andei pela Paulista, olhando as vitrines, observando as pessoas, respirando aquele ar de possibilidade que a cidade exalava. Virei numa rua lateral, procurando um lugar para almoçar algo rápido. E então eu o vi. Lucas. Estava do outro lado da rua, saindo de um restaurante elegante. O mesmo cabelo escuro, agora com alguns fios grisalhos nas laterais. O mesmo porte atlético. A mesma forma de caminhar, com passos largos e seguros. Meu corpo inteiro congelou. Ele estava sozinho. Olhava para o celular enquanto caminhava. Não me viu. 6 anos. Tinha passado 6 anos sem vê-lo. 6 anos criando sozinha a filha que ele não sabia que existia. 6 anos construindo uma vida sem ele. E agora ali estava ele, a metros de distância, e eu não sabia se corria, se escondia, ou se simplesmente deixava ele passar. Ele parou na esquina, esperando o sinal abrir. Eu estava do outro lado, escondida atrás de um poste, o coração batendo tão forte que doía no peito. Foi então que ouvi a voz. Lucas. Espera. Uma mulher correu até ele. Cabelo loiro, vestido vermelho justo, salto alto. Camila. Tinha que ser Camila. Ela o alcançou, passou o braço pelo dele, e eles atravessaram a rua juntos. Não pareciam felizes. Pelo menos não do jeito que eu tinha imaginado. Ele tinha o rosto cansado. Ela falava rápido, gesticulando muito, e ele só balançava a cabeça. Desapareceram na multidão. Fiquei ali parada não sei quanto tempo. As pernas tremiam. As mãos suavam. A boca estava seca.
Tinha visto o homem que tinha sido minha vida inteira, o pai da minha filha, e não tinha sentido nada além de alívio. Alívio porque ele tinha seguido em frente. Porque eu tinha seguido em frente. Porque nossas vidas tinham tomado caminhos diferentes e estava tudo bem. Voltei para a rodoviária e peguei o ônibus de volta para Campinas. Quando cheguei em casa, Helena estava brincando na sala com blocos de montar que a avó tinha comprado no bazar da igreja. Ela olhou para mim com aqueles olhos cor de mel e sorriu. Mommy. Construí um castelo. Me ajoelhei no chão ao lado dela e abracei. Apertado. Tão apertado que ela reclamou. Tá me esmagando, mamãe. Desculpa, meu amor. É que a mamãe te ama muito. Muito, muito mesmo. Eu também te amo, ela disse simplesmente, e voltou a brincar com os blocos. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. E então? Consegue. Mais que isso, consegui uma coordenação. Em Campinas. Ela soltou o avental e veio me abraçar. Choramos juntas ali, na sala pequena do nosso apartamento apertado, enquanto Helena cantarolava uma música da escola e construía seu castelo de blocos coloridos. Naquela noite, depois que Helena dormiu, abri meu caderno velho de anotações. Na primeira página, escrevi: Hoje vi o passado e não senti medo. Hoje vi o futuro e senti esperança. Hoje entendi que a melhor vingança não é o rancor, é a felicidade. Se você chegou até aqui nessa história, deixa um like e se inscreve no canal. Quero saber, você já teve que recomeçar do zero? Como foi? Conta nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está passando pela mesma coisa agora. O programa de formação começou 2 semanas depois. Aulas online às terças e quintas à noite, depois que eu colocava Helena para dormir. Encontros presenciais 1 vez por mês em São Paulo, sempre aos sábados. Eu ia e voltava no mesmo dia. Entrava na cidade de manhã cedo e saía antes do anoitecer, como se fosse uma espiã em território inimigo. Evitava os lugares que conhecia. Não passava perto do apartamento onde tinha morado com Lucas. Não ia aos restaurantes que frequentávamos. São Paulo virou só trabalho, só oportunidade. Deixou de ser a cidade dos fantasmas. Aguardando sua confirmação para continuar com o Bloco 3, final. Bloco 3, aproximadamente 2.000 palavras. 3 meses se passaram como um borrão de aulas, trabalho e Helena. Eu estava diferente. Mais confiante. Mais firme. As olheiras continuavam lá, mas agora carregavam o peso de algo que valia a pena. Não era mais só sobrevivência. Era construção. A coordenação em Campinas começaria em janeiro, depois das férias escolares. Beatriz me ligava toda semana com atualizações. O espaço estava sendo reformado. A equipe estava sendo montada. Eu faria parte de algo maior, algo que poderia mudar a educação de centenas de crianças. Helena tinha começado a perguntar sobre o pai. Não diretamente, mas nas entrelinhas. Por que a Sofia tem pai e eu não? O vovô morreu antes de eu nascer, né? E meu pai? Eu desviava com meias verdades. Seu pai mora longe, meu amor. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu sabia que um dia não seria suficiente. Um dia ela iria querer respostas de verdade. Foi num sábado de dezembro, durante o último encontro presencial do programa em São Paulo, que tudo mudou. Estava na hora do almoço. Tínhamos uma pausa de 2 horas. Normalmente eu comia um sanduíche rápido e ficava estudando na biblioteca do instituto, mas Beatriz insistiu que eu saísse, respirasse, aproveitasse a cidade. Fui até uma praça próxima. Tinha bancos à sombra de árvores antigas, crianças brincando, vendedores de pipoca. Sentei e abri um livro que precisava ler para a próxima aula. Mariana. A voz veio de trás. Uma voz masculina, hesitante, como se a pessoa não tivesse certeza. Virii. Lucas. Ele estava parado a alguns metros, com uma sacola de supermercado na mão, usando jeans e camiseta simples. Parecia ter envelhecido mais que 6 anos. Tinha rugas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. O cabelo estava mais grisalho. Meu corpo inteiro entrou em modo de alerta. Levantei do banco instintivamente, segurando o livro contra o peito como se fosse um escudo. Mariana, ele repetiu, dando um passo à frente. É você mesmo. Não consegui falar.
A garganta tinha fechado. Eu não acredito, ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Quantos anos? 6. 6, minha voz saiu rouca. Ele olhou ao redor, como se procurasse palavras no ar. Você está bem? Mora aqui em São Paulo? Não. Campinas. Só vim para uma reunião de trabalho. Campinas, ele repetiu, como se estivesse processando, sua mãe ainda mora lá. Mora. Silêncio. O mundo continuava girando ao nosso redor. Crianças rindo. Carros passando. Pombos picando migalas no chao. Mas ali, naquele pequeno espaço entre nós, o tempo tinha parado. Posso sentar? Ele apontou pro banco. Toda a fibra do meu ser gritava para eu dizer não, para eu sair correndo, para eu proteger o segredo que tinha guardado por 6 anos. Mas havia algo no jeito dele, uma fragilidade que eu nunca tinha visto antes, que me fez acenar que sim. Ele sentou, deixando um espaço respeitoso entre nós. Coloco a sacola no chão. Olhava para as próprias mãos. Eu pensei em você, ele começou, a voz baixa, muitas vezes ao longo desses anos. Pensei em te procurar, em pedir desculpas. Mas achei que você tinha seguido em frente, que tinha uma vida nova, que não ia querer saber de mim. Eu não disse nada. Só esperava, o coração martelando. Não deu certo com a Camila, ele soltou uma risada amarga. Durou menos de 1 ano. A empresa que estávamos construindo falhou. Ela me culpou. Disse que eu tinha perdido o foco. Que eu nunca tinha esquecido você. Ele olhou para mim, e seus olhos estavam vermelhos. E ela estava certa. Eu nunca esqueci. Nunca perdoei a mim mesmo pelo que fiz. Pela forma como tratei você. Pelo que joguei fora. As palavras que eu tinha guardado por 6 anos começaram a borbulhar. Você me destruiu, Lucas. Assinou aqueles papéis como se nosso casamento fosse só um contrato comercial que não tinha dado certo. Nem olhou para mim. Eu sei, ele esfregou o rosto com as mãos. Eu sei. Estava tão cego, tão obcecado com sucesso, com dinheiro, com impressionar as pessoas certas. Achei que Camila representava tudo o que eu queria. E quando finalmente consegui, percebi que não era nada do que eu precisava. E o que você precisa importa. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Seguimos em frente. Você está feliz? Ele perguntou, me olhando diretamente nos olhos, verdadeiramente feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Estava feliz? Com meus 2 empregos que mal pagavam as contas? Com meu apartamento apertado onde eu dormia no sofá? Com as noites em claro, preocupada se ia conseguir pagar as contas no final do mês? Mas então pensei em Helena. No sorriso dela quando me via chegar em casa. Nas histórias que inventávamos juntas antes de dormir. Na forma como ela dizia te amo, mamãe com aquela voz de criança cheia de certeza absoluta. Sim, eu disse, e era verdade, estou feliz. Ele assentiu devagar. Fico feliz por você. De verdade. Fez uma pausa. Você conheceu alguém? Não, a resposta saiu rápida demais. Não tive tempo. Trabalho muito. Cuido da minha mãe. Tenho meus projetos. Sempre foi dedicada, ele deu um sorriso triste. É uma das coisas que eu mais amava em você. Sua capacidade de se entregar completamente ao que importa. Ao que importa. Se ele soubesse o que realmente importava para mim agora. Se soubesse que a coisa mais importante da minha vida tinha seus olhos, carregava seus genes, mas não sabia que ele existia. Meu celular tocou. Era minha mãe. Provavelmente querendo saber se estava tudo bem, se eu ia conseguir pegar o ônibus das 6. Preciso ir, me levantei. Minha pausa está acabando. Ele levantou também. Mariana, espera. Tirou um cartão do bolso. Esse é meu número. Se algum dia quiser conversar, tomar um café, ou só, sei lá, saber como você está. Por favor, me liga. Peguei o cartão sem pensar. Lucas Mendes, consultor financeiro autônomo. Não era mais o diretor de empresa que tinha sido. Não tinha mais aquele ar de superioridade. Mudei de carreira, ele explicou, seguindo meu olhar. Depois que tudo desmoronou, percebi que precisava reconstruir do zero. Ajudo pequenos empresários agora. Gente que está começando, que precisa de orientação. Paga pouco, mas eu durmo tranquilo.
Havia sinceridade na voz dele. Uma humildade que eu nunca tinha visto. Fico feliz que você tenha encontrado seu caminho, eu disse, e parte de mim realmente ficava. Você também encontrou o seu, ele apontou para o livro que eu ainda segurava, Metodologias Ativas na Educação Básica. Ainda é professora? Sou. E estou me tornando coordenadora pedagógica. Vou dirigir um núcleo educacional em Campinas. O orgulho no rosto dele foi genuíno. Sabia que você ia chegar longe. Sempre suba. Aquelas palavras, que 6 anos atrás teriam me feito chorar de felicidade, agora não significavam mais nada. Eu não precisava da validação dele. Não precisava que ele reconhecesse meu valor. Eu já sabia quanto valia. Ciao, Lucas. Como se caminhar? Mariana, ele chamou mais uma vez, aquele dia. O dia do divórcio. Você estava diferente. Mais pálida. Mais fragile. Eu deveria ter perguntado se estava tudo bem. Deveria ter me importado. Me desculpa por não ter feito isso. Galei. Estava tudo bem, menti. Só era o fim de um ciclo. E saí andando antes que ele visse as lágrimas que começavam a se formar. De volta ao instituto, não consegui me concentrar na aula da tarde. Ficava olhando pro cartão dele, que tinha guardado no bolso da calça. Por que tinha pegado? Por que não tinha jogado fora ali mesmo? Porque uma parte de mim, por menor que fosse, ainda queria acreditar que pessoas podiam mudar. Que arrependimento era real. Que talvez, só talvez, ele merecesse uma segunda chance de conhecer a filha que tinha. Mas era uma decisão que não cabia só a mim. Era sobre Helena. Sobre protégela. Sobre não colocar na vida dela alguém que poderia desaparecer de novo. Na viagem de volta para Campinas, liguei para minha mãe e contei tudo. Sobre o encontro. Sobre Lucas. Sobre a confusão que estava sentindo. Filha, ela disse depois de um longo silêncio, você sabe o que tem que fazer. E seja qual for sua decisão, eu vou apoiar. Mas lembra, Helena já tem 5 anos. Logo vai começar a fazer perguntas mais difíceis. E mentir vai ficar cada vez mais complicado. Ela tinha razão. Cheguei em casa quase meia-noite. Helena dormia profundamente, abraçada ao ursinho. Sentei na beirada da cama dela e apenas olhei. Suas bochechas rosadas. Os cílios longos. A respiração suave e ritmada. Ela era perfeita. Completa. E tinha sido criada só com amor. Amor de mãe. Amor de avó. Amor de uma pequena comunidade que tinha nos acolhido. Mas ela merecia saber a verdade. Merecia ter a chance de conhecer o pai, mesmo que ele tivesse falhado terrivelmente no passado. A pergunta era: quando? Como? Decidi esperar. Esperar até janeiro, quando a nova fase da minha vida começasse. Quando eu estivesse mais estável financeiramente. Quando pudesse olhar para Lucas de igual para igual, não como a mulher abandonada, mas como a mulher que tinha vencido. As semanas passaram. Natal chegou e foi embora. Helena ganhou uma bicicleta cor-de-rosa que tinha pedido para Papai Noel. Passamos o Réveillon na casa de uma amiga da minha mãe, com uvas e espumante barato, fazendo planos pro ano novo. Em janeiro, comecei oficialmente como coordenadora pedagógica do Instituto Educação Transformadora em Campinas. Meu primeiro dia foi avassalador. Conheci a equipe de 8 professores que trabalharia comigo. Vi o espaço renovado, com salas coloridas, biblioteca cheia de livros novos, computadores, material didático. E recebi meu primeiro salário. 4 vezes o que ganhava antes. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com minha mãe, contei o dinheiro. Era suficiente. Finalmente era suficiente. Vamos procurar um apartamento novo, disse, os olhos cheios de lágrimas, um lugar onde Helena tenha seu próprio quarto. Onde você não precise dividir espaço. Onde eu possa dormir numa cama de verdade. Minha mãe segurou minha mão. Filha, você conseguiu. Depois de tudo, você conseguiu. Foi então que tomei a decisão final. Peguei o cartão de Lucas, que tinha guardado na carteira. Digitei o número no celular. Escrevi e apaguei a mensagem 5 vezes antes de finalmente apertar enviar. Lucas, é a Mariana. Precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber. Algo sobre o dia que assinamos o divórcio. Você pode vir a Campinas no próximo sábado? A resposta veio em menos de 5 minutos.
Estarei aí. Que horas e onde? Marquei num café pequeno perto da minha casa. Um lugar público, seguro, neutro. Às 10 da manhã. Café Avenida, Rua Barão de Jaguara 847. Estarei lá. Deitei naquela noite sem conseguir dormir. Em 3 dias, Lucas ia saber que era pai. Em 3 dias, Helena poderia ter um pai. Em 3 dias, tudo ia mudar de novo. Mas dessa vez eu não estava assustada. Estava preparada. Porque nos últimos 6 anos eu tinha aprendido algo fundamental. Eu era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Tinha criado uma vida do zero. Tinha transformado dor em propósito. Tinha pegado os pedaços quebrados e construído algo lindo. E nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. No sábado de manhã, vesti minha melhor roupa. Calça preta, blusa branca, o cabelo solto pela primeira vez em meses. Passy I Batum. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente daquela que tinha assinado os papéis de divórcio 6 anos atrás. Vi uma sobrevivente. Uma vencedora. Uma mãe. Deixei Helena com minha mãe. Mamãe vai resolver uma coisa importante, expliquei. Quando eu voltar, a gente conversa. Tá bom, mamãe, ela disse distraída, já voltando para os blocos de montar. Cheguei no café 5 minutos adiantada. Lucas já estava lá, sentado numa mesa perto da janela, mexendo nervosamente num guardanapo. Quando me viu, levantou. Sentei na frente dele. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele conseguia ouvir. Obrigado por ter vindo, comecei. Eu vim assim que você chamou, ele disse, os olhos ansiosos. O que aconteceu? Está tudo bem. Respirei fundo. Era agora. Não tinha volta. No dia que assinamos o divórcio, comecei, a voz tremendo, eu estava grávida. O rosto dele perdeu toda a cor. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. 7 semanas, continuei, as palavras saindo mais rápido agora. Eu tinha descoberto 2 dias antes. Tinha um teste de gravidez na bolsa naquele dia. Ia te contar. Mas então você disse aquelas coisas sobre Camila, sobre não querer filhos, sobre sua carreira. E eu percebi que não tinha espaço para mim e muito menos para um bebê na sua vida nova. Mariana. Ele finalmente conseguiu falar, a voz quebrada. Então rasguei o teste. Saí de São Paulo. Voltei para Campinas. E criei nossa filha sozinha pelos últimos 6 anos. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Lágrimas silenciosas que caíam sem controle. Nossa, filha. Helena. Ela tem 5 anos. Olhos cor de mel. Igual aos seus. Ama construir coisas com blocos. Sonha em ser astronauta. É a coisa mais linda e perfeita que já existiu nesse mundo. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Eu tenho uma filha, ele sussurrou entre os dedos. Tenho uma filha e não sabia. Perdi 5 anos. 5 anos. Você fez uma escolha, minha voz saiu mais firme, e eu fiz a minha. Protegi ela. Criei ela com amor. Dei a ela tudo que eu podia dar. Ela nunca passou necessidade de carinho ou de saber que era amada. Ele abaixou as mãos. O rosto estava vermelho, molhado. Posso conhecer ela? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que tinha me mantido acordada todas as noites desde que tinha enviado a mensagem. Pode, eu disse, mas com condições. Você não vai entrar na vida dela como um furacão e depois desaparecer. Se começar, vai continuar. Se fizer promessas, vai cumprir. Ela já tem uma vida estável. Tem rotina. Tem segurança. Não vou deixar você destruir isso. Nunca, ele disse com convicção. Juro por tudo. Nunca vou machucá-la. Ou você. Nunca de novo. Olhei nos olhos dele e vi verdade. Vi arrependimento real, vi um homem que tinha perdido tudo e aprendido o que realmente importava. Então vamos devagar, eu disse. Primeiro você conhece ela. Aos poucos. Sem pressão. Vou explicar que você é o papai dela, mas que mora longe. Que está voltando para a vida dela agora. E vemos como ela reage. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar essa chance. Sei que não mereço. Não é sobre você merecer, eu disse. É sobre ela merecer conhecer o pai. Ter a chance de ter uma família completa. Mesmo que não seja do jeito tradicional.
Ficamos ali sentados, dois estranhos que já tinham sido tudo um pro outro, agora unidos pela coisa mais importante. Uma menina de 5 anos com olhos cor de mel e sonhos de tocar as estrelas. E pela primeira vez em 6 anos, senti que estava fazendo a coisa certa. Não pelo passado. Não pelo que poderia ter sido. Mas pelo futuro. Pelo que ainda podia ser construído em cima das cinzas. Helena merecia essa chance. E talvez, só talvez, todos nós merecêssemos um recomeço. Naquela tarde, levei Lucas para conhecer Helena. Ela estava no parquinho perto de casa, brincando no balanço com a avó por perto. Helena, chamei, e ela veio correndo, o cabelo voando, o sorriso iluminando o rosto. Oi, Mommy. Me ajoelhei na altura dela. Meu amor, tem alguém que eu quero que você conheça. Lucas se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Quando Helena olhou para ele, algo passou pelo rosto dela. Reconhecimento? Curiosity. Oi, ela disse com a timidez de criança. Oi, Helena, a voz dele estava carregada de emoção. Seu nome é muito bonito. Foi minha avó que escolheu, ela respondeu. Significa luz. É perfeito, ele disse, e lágrimas começaram a se formar de novo nos olhos dele, porque você ilumina tudo. Helena Sorio. E naquele momento simples, debaixo do sol de janeiro, com o som de outras crianças brincando ao fundo, uma nova história começou. Uma história de perdão. De recomeço. De amor que sobrevive até aos piores erros. E se você chegou até o final dessa jornada comigo, quero te dizer, não importa quão quebrado você esteja agora. Não importa quantas vezes caiu. Você pode reconstruir. Pode criar algo lindo do zero. Pode transformar sua maior dor no seu maior propósito. Deixa um comentário contando sua história de recomeço. Vamos criar uma comunidade de pessoas que não desistiram, que escolheram continuar mesmo quando tudo parecia impossível. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de superação, de amor, de pessoas que decidiram que o final não seria o que os outros escreveram para elas. Hoje, 3 anos depois daquele dia no parque, Helena tem 8 anos. Lucas mora em Campinas agora. Não voltamos a ser um casal, mas somos uma família. Do nosso jeito. Ele busca ela na escola 2 vezes por semana. Vem jantar aos domingos. Está presente nas apresentações, nas festas, nos momentos importantes. E Helena? Ela tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem amor suficiente para iluminar o mundo inteiro. Porque no final, não é sobre os erros que cometemos. É sobre o que construímos depois deles. É sobre escolher continuar quando seria mais fácil desistir. É sobre rasgar o teste de gravidez em pedaços, e mesmo assim, criar a vida mais linda que poderia existir. Essa é minha história. E prometo, a sua também pode ter um final feliz. Assinei meu nome